a ideia da apresentação de hoje, eu até fico feliz, né, de agregar valor nas duas palestras anteriores, porque é exatamente o próximo passo, né? O próximo passo da camada de gestão, de TI como um todo, né, é a questão da automação. Então, o foco da apresentação que eu vou fazer é relacionado à automação e um pouco relacionado à skill das pessoas de TI. Só como agenda, eu acho legal também, né, a gente, apesar de não ter combinado nada, a gente está super alinhado com as apresentações aqui. Mas a visão antiga um pouco, né, eu acho que a gente está passando por uma ruptura, mas ainda a gente vive um pouco da vida passada ainda, né? Como toda ruptura, isso é relativamente normal, é uma quebra de paradigma, mas ainda a gente vive um pouco do passado. Então eu vou abordar um pouco como que TI é vista nesses 15 anos atrás, essa ruptura, o conceito de workload. O conceito de workload, se você captar ele, você entende os benefícios que uma virtualização traz. A questão do workload atual, com a questão do SDN, né, que é um workload mais fluido, né, mais volátil, mais móvel, mais tudo. E a questão de automação nos data centers e o skill da equipe de TI que é necessário hoje em dia. Bom, falar um pouco de TI, a visão de TI, todos esses dados que eu estou trazendo aqui tem muito a ver com Gartner também. A questão de TI, pensando aí há quase 20 anos atrás, 15 anos atrás, parecia um ERP mesmo, né? Então, importante, e os CIOs, todas as pessoas de TI tinham que pensar assim, que é pensar na infraestrutura tecnológica, né, nos requerimentos de negócio, processar isso de alguma forma e ter o resultado, né? E o grande desafio de TI, há 15 anos atrás, era exatamente esse alinhamento, né? E a maior parte dos problemas que ocorriam e até ocorrem hoje em dia é esse gap, né? Esse gap de o que é pedido, o que é esperado, com o que é possível ser feito aqui, alinhando todas essas questões de demanda de negócio, própria tecnologia, recurso, gente, os próprios ativos em si, budget para fazer as coisas. A gente vive isso daí ainda. Isso, apesar de ser 15 anos de idade aí, na verdade a gente ainda vive isso. E um dos grandes benefícios da virtualização, cloud e SDN, é a quebra desse paradigma aqui. Isso a gente vai estar apresentando aí durante a palestra. Ainda pensando, a gente vai falar de automação. 15 anos atrás não existia a palavra ainda automação, assim, do jeito que ela é feita hoje, né? Automação, orquestração, integração. Na verdade, existia a questão de gerenciamento do ambiente. E é muito engraçado porque isso aqui é um estudo de 15 anos, tá? Isso não é atual, não. O Gartner colocava que a questão de gerenciamento, ele tinha a diretriz muito forte com relação a driver de tecnologia. E as empresas que seriam bem-sucedidas seriam aquelas que seguiriam esses drivers de negócio. E os drivers, os direcionadores, os influenciadores de mercado, na época, né, eram essas. E deu um novo influenciador de mercado, né, um novo fator de influência de mercado. Pensando ainda antigamente, eu aponto isso porque, apesar de a gente estar numa quebra de paradigma, numa ruptura de modelo de operação, na verdade a gente vive isso daqui ainda. Isso aqui eu acho que isso é um problema até cultural das empresas. Não é um problema tanto de tecnologia, só por tecnologia em si. É uma questão de até inércia cultural. As empresas estão acostumadas a olhar
para problema de automação, gerenciamento, ainda sob esse ponto de vista aqui. Mas é importante dizer que num futuro bem próximo, e aí depende de adoção, de até desbravamento de mercado, né, ou adoção dessas novas tecnologias, isso está fadado a morrer num curto prazo de tempo. E eu acho que é isso que também é um pouco da mensagem aqui. A gente prega muito, por que esperar? Porque na verdade, assim, isso aqui dá medo. Isso aqui quebrar esse modo de operação. Eu vou apresentar coisas de visão bem futura. Dá medo, as pessoas têm medo de quebrar esse modelo de operação, mas é algo que vai ser feito, tem que ser feito. Agora, por que não começar? Na verdade, é que se não começar, você vai ficar para trás. Você pode começar, você pode ter problemas, pode ser não bem sucedido no início, mas a curva de adoção de tecnologia, ela passa por essa maturidade, não tem outra forma. Nessa visão de processo de maturidade de TI, de 15 anos atrás ainda, o Gartner, na verdade, visualizava a gestão de TI mais uma forma de resolver um problema caótico, para chegar numa questão de serviço e de valor, né? Hoje em dia, a gente está mais falando aqui de agilidade e negócio, não apenas valor em si. É mais que isso daqui. E a evolução desses problemas, né? Isso aqui é uma pirâmide de maturidade aí, de evolução dentro de TI. Por trás disso daqui, sempre houve esse gap aqui. Esses gaps estão relacionados à questão de skill das pessoas que atuam em TI. Porque, na verdade, você tinha um staff, que é aquela curva mais de baixo ali, mais focado para a operação, né? E você tinha um gap, né? de skill, que exatamente era o gap de projetos. Então, onde está aquele skills gap ali, na verdade, o que é? As empresas não conseguiam e ainda não conseguem, né, dar vazão para novos projetos. Então, é uma questão até de resposta ao mercado. Então, tem uma equipe grande dedicada para a operação, um gap de projetos e a dinâmica de negócio hoje de forma bem acentuada. O início da ruptura dessa visão de gerenciamento, ela sem dúvida nenhuma aconteceu, e a palavra é virtualização. Hoje é possível virtualizar qualquer coisa. Não é só servidor, não é só rede. Você pode virtualizar, eu vou mostrar aqui a própria identidade das pessoas que entram em TI. Mas a grande ruptura começou com a virtualização. Sem a virtualização, a própria cloud não era possível. Isso é uma realidade, né? Nessa visão de ruptura e virtualização, o driver principal, e também fico feliz por ter apresentado na palestra anterior, é o downtime. Downtime para as empresas é caro. A gente trabalha em grandes corporações, vê problemas, às vezes alguns problemas, bem engraçado, né? Às vezes os problemas causados e os danos causados é infinitamente maior do que o custo de fazer um projeto bem feito e evitar o problema. Então, o grande driver dessa ruptura e a criação de virtualização é a questão do downtime. Hoje em dia, downtime e também otimização, é importante falar também, né? O modelo de operação antigo, que qualquer nova aplicação demandava servidor, mesmo para chegar a um servidor era um tempo enorme, porque a empresa comprar, seguir o processo e tal. Então, hoje a questão de otimização, você compra um farm, você pode mover o workload de aplicações e sistemas operacionais
naquele farm de servidores que você compra, otimizando o processo. Mas a otimização e downtime foi o grande motivador da própria virtualização. E hoje a gente tem um componente adicional, que é a agilidade. E a gente vai falar um pouquinho disso daí. Pegando um pouco aqui a curva de virtualização, né? Na verdade, até tem uma imagem que é o antes de ontem, mas ia ficar muita coisa, que a própria virtualização dos terminais, né, do mainframe, que ocorreu há bastante tempo aí. Mas a gente já está vivendo um processo de virtualização de praticamente todo o ambiente de TI, toda a pilha, as camadas aí do modelo OSI, né, praticamente, mas virtualização de servidor já é relativamente uma coisa até do passado, né? Se iniciou, teve um foco também muito grande na parte de virtualização de storage, de desktop. A aplicação é uma coisa ainda que não ocorreu tanto ainda, né, que está se transformando. E o próprio motivador, que a virtualização de aplicações ainda não ocorreu, está relacionado à própria questão da virtualização de rede, e é a questão do SDN que a gente está falando aqui durante o seminário. Então, na verdade, o SDN ele dá um impulso muito maior para que seja possível virtualizar aplicações e você tenha um ambiente totalmente virtualizado. E a virtualização, ela não termina em rede, né? Na verdade, o conceito de virtualização, de você simplificar uma camada, traz ganhos e benefícios enormes. O próprio Gartner comenta que até as próprias identidades podem ser virtualizadas, né? Esse é um problema também que é enorme nas empresas, principalmente nas grandes empresas, onde você tem identidades espalhadas em todos os lugares, em todas as aplicações, e por que não consolidar isso numa única visão? É só para dar uma visão para vocês que o conceito de virtualização é muito mais amplo do que só trabalhar na questão que a gente está acostumado de virtualização de servidor, ou mesmo no novo conceito de virtualização de hardware e de rede. Não vou detalhar com vocês aqui o que é o SDN, mas na verdade, fazendo uma analogia com virtualização de servidores, a gente consegue entender que esse é um grande motor, né, propulsor da automação. Porque uma vez que eu desapogo a minha camada física da minha camada lógica de aplicações, eu consigo trabalhar de uma outra forma, principalmente de uma forma automatizada. E essa forma automatizada de trabalhar, inicialmente, ela traz consigo o ônus de se fazer aquilo. É difícil automatizar processo, não é uma coisa fácil. Só que o ganho que isso gera depois é enorme, porque as coisas começam a funcionar por si só e não existe tanta intervenção humana, tanto erro, tanto downtime, e você se beneficia do que você está fazendo, que é a própria virtualização do seu ambiente, né? Tem um conceito que a gente gosta de trazer, porque na verdade esse é o elemento básico de TI no mundo de hoje, que é a questão do workload. O workload, na verdade, é um conceito que a gente é antigo já, né? Vem desde de MIPS, do mainframe e tal, mas é onde você unifica o sistema operacional, a aplicação, os dados que rodam aquilo ali, cria uma camada lógica, como se fosse uma unidade mesmo, e você faz um tratamento do workload dentro das empresas. O workload, ele veio mais à tona na época da virtualização dos servidores, porque o workload, é possível com ele tratar ele de forma sobre pontos de vista como
fazer uma alta disponibilidade do workload, mover um workload, piletar um workload, própria teste de workload, replicação de workload. Então, a virtualização ajudou a esse conceito a trazer uns benefícios básicos de proteção da aplicação e do funcionamento do workload. Se a gente coloca numa visão hoje de SDN, e aí também eu completo aí com SDX, que é o que o Gartner fala, né? Ou SDDC, que é a parte do Data Center. O SDX é Software Defined Anything, e o SDDC é o Software Defined Data Center, né? Mas a questão de acoplar a virtualização de rede dentro desse conceito de workload, eu tenho uma visão um pouco diferente do workload. O workload ele é totalmente mutável, transportável, manipulável, medido, automatizável. Eu tenho uma série de outros benefícios com a vinda da questão do SDN. E esses são os benefícios que eu consigo tratar com um workload mais fluido, né? Quando a gente fala que uma das principais questões que o SDN pode trazer é a questão de segurança só, na verdade eu acho que é uma visão um pouco mais ampla. A segurança, ela inclusive, ela tem que ser até detalhada, né? Tem que fazer um drill down na palavra segurança, e aí a gente entender isso num conceito até mais de orquestração e governança também, que é importante. Porque a visão do workload junto com SDN e esse conceito de workload, fluid workload, o foco é a aplicação. O foco é a aplicação. E os controles que são necessários para que isso aconteça de forma organizada são os mesmos controles que eu tinha nos workloads antigos, como proteção, HA, movimentação, provisionamento, e aqui o controle também de criação demasiada, né, que é um sprawl de ambientes virtuais. Eu tenho isso daqui, que é uma visão que a gente tem hoje muito em ambiente virtualizado, mas eu tenho também as questões que são importantes, que são questões de gestão de privilégio, gestão de política em si, a parte de gerenciamento sob o ponto de vista de performance. Isso é uma coisa importante também, que também foi citado aqui anteriormente, o fato da gente ter tudo virtualizado, eu consigo muito mais do que só o gerenciamento, que é a saúde, que é a latência, que é o throughput. Eu consigo gerenciamento de performance de negócio, né? Você tem uma nova abordagem que está tendo com relação a gerenciamento, não gerenciamento só de infra, porque isso de certa forma já se comoditizou, mas é o gerenciamento de negócio, de performance, de transações, né? Sempre foi algo difícil de conseguir, mas então eu tenho essas visões. Eu tenho a visão que é importante também, que é a parte de orquestração e automação, é possível ter isso. E, por último, a parte de visibilidade. Eu consigo, numa visão unificada, entender o comportamento das aplicações e a própria governança dela, né? Aquele slide de 15 anos atrás, ele se transformou um pouco. Na verdade, pensando em 15 anos atrás, aquelas questões, elas só resolvem hoje em dia um pedaço da minha infraestrutura, que é esse daqui. Esse pedaço básico aqui, que eu até listei aqui e coloquei aqui. Para se alcançar esse próximo passo de TI, a visão é bem mais desafiadora. Na verdade, antigamente a gente falava muito em instrumentação, padronização, gerenciamento básico de infraestrutura. Hoje a gente já está com outras abordagens, como o self-service,
a parte de automação baseada em política, a parte de automação de resolução de problemas, a parte de prevenir problemas e otimizar a própria infraestrutura. Então, esses são os novos desafios com relação a gerenciamento. E o que a gente está passando é exatamente por essa transição, né? E a única forma de se alcançar esses novos níveis de gerenciamento não tem outra forma. É trabalhar a parte de skill interno das empresas e começar a automatizar a própria gestão de TI. Pensando na parte de skill, esse também é um estudo do Gartner bem interessante, que ele mostra aqui como que está alocado a divisão das pessoas, né, dentro de TI. Então você tem 70% na operação, 25% em design, construção, arquitetura e 5% em inovação. Então o Gartner prevê que em 2020, né, não é nem tanto tempo assim, né, talvez 5 anos, isso já mude de forma bem drástica, onde um percentual muito baixo para a operação, quase a metade do que a gente tem hoje, um percentual maior com relação a essa parte de arquitetura, design e construção, e uma fatia também maior com relação à inovação. Então, de novo, o caminho para se alcançar isso não tem jeito, é através de automação. Por quê? Com automação eu consigo mover essas pessoas, o tempo dessas pessoas, para as coisas que são mais importantes para a empresa. Focando novos negócios, focando processo automatizado e a parte de disponibilidade e a parte de operar de uma forma um pouco diferente, né? Pensando ainda em automação. Dentro desse conceito de mover as pessoas, a equipe de TI, mais para design e inovação, você vê também um movimento muito grande hoje em dia que chama DevOps. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é DevOps aqui? Vocês já ouviram esse conceito? Não? Legal. A maior parte não. Legal. O DevOps, esse já é o estado da arte de... Na verdade, até um passo antes do estado da arte de operação de TI, porque o estado da arte chama NoOps, que é sem operação. Mas vamos lá no DevOps primeiro. O DevOps, ele tem um conceito bem interessante, que é integrar as equipes de TI, desenvolvimento e QA, e formar uma nova equipe. Na verdade, um novo conceito onde o skill das pessoas não mais estará atrelado a só operação, a só desenvolvimento ou a só QA. Eles vão fazer um task force aqui e trabalhar de forma conjunta. Por quê? Dentro desse movimento evolutivo que a gente está comentando aqui, um dos maiores drivers de negócio hoje não é só o downtime, é a agilidade. E agilidade significa lançar produtos, negócios de forma rápida. Eu até coloquei aqui o Lean Startup, que é um livro bem bacana, que é uma forma diferente de você trabalhar a inovação e lançamento de produtos. Mas basicamente é você lançar coisas novas em ciclo de tempo bem mais curto. Então, com a unificação dessas pessoas, com a unificação dos times de TI, você consegue agilizar o processo de forma a lançar novos releases curtos, mais rápidos e com uma frequência maior. O DevOps, então, na verdade, é um conceito, né, que mistura development e operação, onde os developers, né, eles vão construir e gerenciar as aplicações que estão mais relacionadas ao negócio.
e a infraestrutura será responsável por gerenciar essas respostas naquela visão de workload fluido, né? Onde todas as coisas acontecem de forma mais rápida. E uma visão um pouco mais holística disso daqui, e isso também traz muito a questão de o DevOps é legal, que ele está muito relacionado à parte do Agile Manifesto, que está totalmente relacionado a desenvolvimento, que é lançar versões novas de release, de desenvolvimento de software de forma mais rápida e controlada. Então, na verdade, o conceito do DevOps é unificar time e permitir que isso aconteça dentro das empresas, né? E pensando numa visão mais de life cycle, né? Sempre acaba tudo em PDCA, né? Que é a questão de planejar, desenvolver, colocar o release, fazer o deploy, tomar ação. Se precisar voltar para isso daqui, a gente volta para o planejamento de novo. E visando muito o cliente em novos produtos. A gente também comentou aqui que o principal foco é o release de aplicações, só que isso só se consegue com essa camada de automação. Sem essa camada de automação é impossível chegar na próxima camada, que é a camada de aplicação. Então, o caminho para chegar no estado da arte, ele passa, sem dúvida nenhuma, por automação, mesmo que isso crie rupturas dentro das empresas. Dois exemplos, até no estado da arte, pensando em DevOps, a gente falou de DevOps, que é essa unificação de desenvolvimento e operação, pensando um pouco mais além, né? Existe esse conceito de NoOps, onde não existe uma equipe de operação dedicada ou grande para suportar o ambiente, porque o ambiente funciona por si só, de forma sozinha. Então, alguns exemplos de empresas aqui, essa questão do NoOps, até um estudo de caso bem interessante do Netflix, né? Tem um link aqui que depois vocês podem ver, que é toda a história de como que a Netflix chegou a esse ponto aí de NoOps, passo por passo, como que eles chegaram. Mas a ideia é que, basicamente, assim, você consiga disponibilizar centenas, milhares de códigos por dia, garantindo estabilidade, confiança, né, e segurança. Uma equipe operacional pequena. Até um outro negócio interessante aqui, né? Uma das tecnologias que a gente integra aqui no Brasil, um dos clientes é o próprio Facebook, né? Que é o fato de você poder lidar com um volume de dados e transações de alta performance. Então, chegando perto da conclusão da palestra, essa é uma visão do Gartner ainda, que ele apresenta a curva de adoção por tempo, né? Então, as bolinhas branquinhas aqui são menos de 2 anos, as bolinhas mais azul claras aqui de 2 a 5 anos, quando que as empresas, né, o mercado vai adotar essas tecnologias. Dando um zoom nisso daí, a maior parte das tecnologias previstas de adoção no Gartner hoje, ele está relacionado à automação. Se a gente for falar aqui bilhetagem, né, tudo bem que ele não está na curva ainda, né? Quanto mais na curva, mais próximo ele está mais factível, as empresas estão adotando essas tecnologias de forma mais factível. Mas se você pega automação de workload, gerenciamento de data center, provisionamento, runbook automation, que é a parte de automação de livros de execução, PSM, então são as próximas tecnologias que as empresas estarão focando, e todas, sem exceção, estão relacionadas à parte de automação. Do nosso lado, da NetBR, só falando um pouquinho, a gente acredita demais nisso daí. Isso é um desafio para todas as empresas. Poucas empresas têm a coragem de iniciar esse trabalho, mas as que iniciam, elas conseguem se diferenciar de mercado, até dos próprios concorrentes, de forma drástica. E por isso que a gente acredita muito nesse assunto. A gente desenvolveu um portal de automação de tarefa, onde a gente mapeia as tarefas, tem a visão dos data centers,
Tem uma questão toda de delegação, quem faz o quê, e o trabalho de executar as tarefas é tão simples como fazer drag and drop de uma tarefa para um lugar para o outro, isso de forma controlada, segura, com aprovação. Isso só para dar um conceito aí, uma visão da NetBR do que a gente faz. Mas esse próximo passo de automação a gente está dentro. É isso daí. Queria deixar os meus dados aqui.